E se eu te falar que realmente existe uma religião no universo de Xenos? E nesse vídeo eu vou te explicar, tópico por tópico, como a origem dessa religião e como essa religião simplesmente desapareceu. E de início eu terei que explicar o que é religião. Resumo, o que é uma religião? É um grupo com o único propósito de louvar e adorar uma entidade ou um Deus, com o propósito de trazer esperança, objetivo de vida, um propósito, paz espiritual, ou infelizmente usado para controle das pessoas. Agora com isso imagina um fatídico dia, tudo que você acredita, sociedade, seus bens, tudo sendo simplesmente diluídos a nada. Isso que aconteceu há 11 anos atrás na antiga Eridu, aonde quase a humanidade quase foi extinta, onde que não restava nenhum pingo de esperança. E a humanidade caiu em total desgraça, mas só que por um milagre apareceu os Salvadores, que também tá no nome do próprio vídeo que tá no YouTube, o grande milagre da antiga Eridu, que são os caçadores do vazio, aonde trouxeram a paz e a tranquilidade, o respiro, a esperança que a humanidade tanto precisava e tanto queria de volta. Mas hoje não será um vídeo falando dos caçadores do vazio, mas sim a caçadora do vazio que realmente trouxe a primeira religião para os Xenos. Nada mais nada menos que a Dama do Alvorecer. No meu tópico anterior que eu tinha falado sobre a religião, a Dama do Alvorecer chegou trazendo total esperança. E o diferencial dela dos outros caçadores do vazio é que ela amava muito a humanidade, ao ponto dela simplesmente empenhar em fazer máquinas que ajudariam a humanidade a seguir em frente, nada mais ou menos que os Bang Bulls. Não era qualquer tipo de Bang Bull, era Bang Bulls de alta performance, praticamente Bang Bulls de primeira linha, focados exclusivamente para exterminar os éteres, os monstros, para deixar a humanidade o mais segura possível. E que infelizmente esses Bang Bulls da primeira leva simplesmente desapareceram. Mas só que no futuro tópico irei falar mais sobre isso. E com a criação dos Bang Bulls, a fama da Dama do Alvorecer e os feitos dela só aumentaram, fazendo a humanidade ainda crer ainda mais que ela é uma deusa, a salvadora. Inclusive aqui que começou os grupos religiosos que eu vou explicar agora no próximo tópico. E surgiu na mesma época que a Dama do Alvorecer fez os Bang Bulls, apareceu a primeira seita religiosa em Xenos. Você deve estar se perguntando, professor, como que funcionava essa seita religiosa? Eles meio que tinham um canto deles, praticamente com uma estátua da Dama do Alvorecer, fazer louvores, talvez oferendas, orações, declarações de amor, todo louvor eles colocavam na Dama do Alvorecer. Praticamente a humanidade, ou esse grupo específico, viam a Dama do Alvorecer como realmente uma deusa, aonde não tinha ninguém acima dela. E isso tudo levou a E tudo foi a uma felicidade de mil maravilhas por um certo tempo. Mas nem tudo que é bom dura para sempre. Começou a vir a inveja, começou a vir a desconfiança, começou a vir os protestos. E aqui eu vou colocar minhas teorias, o porquê a seita da Dama do Alvorecer, a religião, ou vamos ser sinceros, o louvor da Dama do Alvorecer simplesmente desapareceu do universo de Xenos. Cara, minha primeira teoria foi: o governo da época viu que os caçadores do vazio já estavam pegando muita fama e com medo deles perderem o poder e o medo da superpolarização que a população estava tendo, meio que decidiram dar um fim nos caçadores do vazio e dar um fim na Dama do Alvorecer. E também dando um fim na seita e do grupo da Dama do Alvorecer, ou religião. Fazendo assim, dando fim à primeira religião no universo de Xenos. Ou culto, ou grupo, chama do que preferir chamar. E eles também não são bobos, o governo também decidiria acabar com todos os Bang Bulls antigos, qualquer resquício, bandeira, uniforme, livraram de todas as provas. E ao mesmo tempo que eles fizeram incentivos para não ter nenhum tipo de religião mais na cidade de Nova Eridu.
E essa minha teoria consegue meio que tentar preencher aquela lacuna que as pessoas perguntam no universo dos Enders. Cara, a cidade de Nova Eridu tem praticamente tudo, menos uma igreja. Não é porque o jogo é asiático, é porque tem muita coisa por trás de Nova Eridu. Eu acho que os governantes simplesmente decidiram que religião seria algo que atrapalharia os planos deles. E eu já expliquei no Bizarro Realismo que Nova Eridu não é tão bonita como vocês pensam. Ela é superficialmente muito bonita, mas internamente só tem tragédia por trás. Inclusive eu recomendo assistir aquele vídeo. Agora, falar de outras teorias, também tem a versão que eles simplesmente tentaram dar o fim na Dama do Alvorecer, que eu acho muito provável. Também existe minha outra teoria que depois do desaparecimento da Dama do Alvorecer, essa seita também acabou desistindo da seita e abandonando completamente. Ou alguma coisa aconteceu dentro do próprio grupo, que teve alguma divisão ali e decidiram simplesmente acabar com a seita. E ao mesmo tempo alguém destruiu a única estátua da Dama do Alvorecer. Não destruiu completamente, mas destruiu o rosto, mostrando que ele tinha um ódio ou alguma rancor, alguma coisa não acabada com a Dama do Alvorecer. Não sei quem pode ter sido. O jogo ainda não fala quem fez isso, mas a única coisa que é mostrada é uma estátua que o rosto foi ou destruído, ou foi danificado, ou foi deteriorado com o tempo. Mas eu acho muito provável que foi destruído. E você deve estar perguntando: professor, como que você sabe dessas notícias? Bem, meio que na 2.5. Vou explicar resumidamente. Apareceu o último Bang Buu da antiga leva, revelando tudo sobre a Dama do Alvorecer. Dando um spoiler aqui, e já falando, esse Bang Buu foi a chave pra gente descobrir o que realmente houve no passado. Inclusive, tinha uma grande dúvida se a Dama do Alvorecer realmente era canônica. Com esse Bang Buu revelando essas informações, já não tem mais nada a declarar. A Dama do Alvorecer realmente foi canonizada e foi faladas várias versões do seu sumiço. Que ela foi enterrada, que ela simplesmente foi morta pela humanidade, ou por um grupo, ou ela desapareceu. E eu digo uma coisa, essas versões que foram ditas foram muito distorcidas. Pode ser que aconteceu alguma coisa e passou um tempo, outra pessoa contou outra versão e outra pessoa contou outra versão e chegou pro Bang Buu. Não sei dizer. Só sei que essa versão do desaparecimento da Dama do Alvorecer é muito incoerente. Porque como que uma personagem tão poderosa pode ter sumido tão rápido ou ter morrido tão facilmente por um grupo de pessoas? Cara, estamos falando de um caçador do vazio, não é qualquer pessoa. Eu acho que até o Joyce, que é um caçador assim mais ou menos, não ia ser morto tão facilmente, cara. Alguma coisa aconteceu. E vocês estão se perguntando qual que é o nome do Bang Buu que informou essas informações sobre a Dama do Alvorecer. É Locke Spink, ou Spink para os mais íntimos. E foi ele que revelou que a Dama do Alvorecer amava a humanidade, que ela criou os Bang Buus, e que a humanidade sentia inveja dela, e por isso deu um fim na Dama do Alvorecer, e que ele se arrepende de ter salvado a humanidade, se arrepende por isso. Aí ele vê a estátua da Dama do Alvorecer quebrada. E no final, infelizmente, a gente tem que dar um fim nele no modo história. Pra dar um spoiler aqui pra quem não jogou. E cara, foi um personagem que eu não esperava nada, ao mesmo tempo que ajudou bastante na lore de ZZZ. Como sempre, um Bang Buu sendo útil, cara. Inclusive, isso explica porque os Bang Buus modernos são tão assim... Você sente que ainda falta alguma coisa. O homem que trai a esposa não está totalmente errado. Ele é vítima da esposa que é casada com ele também, porque foi ela que decidiu casar com ele, mesmo sabendo que ele podia trair. Então ela assumiu o risco de ser traída. Porque se esse homem não tivesse uma esposa para trair, ele ia trair quem? Ele não ia trair ninguém. Entende? É muito triste o que a humanidade no passado dos anos teve que suportar. Teve que suportar uma catástrofe, perder tudo
E a última esperança, o único alívio que as pessoas tinham naquela época, simplesmente desaparecendo diante dos olhos. Mas a tese que eu mais confio que é o governo ter acabado com a Dama do Alvorecer e a religião, porque pensa só, sem uma deusa, sem uma religião, seria mais fácil de controlar as pessoas. Porque, veja só, por exemplo, a Miab já estava começando a ficar popular. A primeira coisa que os caras fizeram é tentar eliminar a Miab. Mas sabe como é que é? Miab sendo Miab. Nunca que eles iriam conseguir eliminar a Miab tão facilmente. Talvez 3 bombas nucleares, talvez. Mas assim, Até a própria Ichuan também falou, cara, é fria. Ela até mesmo recusou esse cargo. Eu não sei porque a Ichuan já sabia de alguma coisa que a gente não sabia. E é óbvio que até o pessoal falando, professor, mas os exaltistas não são considerados uma religião? Sim, são considerados uma religião. Mas eu falo religião no sentido saudável, do pessoal querer seguir por causa da grandeza, louvor. Os exaltistas são um bando de malucos que acreditam na corrupção, mas na verdade estão sendo enganados pelo Criador. Chega a ser uma situação triste. Ainda mais as pessoas que foram corrompidas pelo miasma ou pelo éter, acreditando que é a salvação, que o Criador ia ajudar elas. Chega a ser um ponto bem triste, inclusive. E ao mesmo tempo, eu tenho a teoria que o Criador deve ter supostamente matado, entre aspas, ter matado a Dama do Alvorecer, ao mesmo tempo ter manipulado alguém dentro da religião da Dama do Alvorecer e ter exterminado todo mundo lá dentro. Mas isso é só uma teoria minha. Para tentar explicar o porquê não existe mais religiões saudáveis no universo de desenhos. Talvez a única foi da Dama do Alvorecer e nunca mais vai existir outra religião. Vagabunda, Dalva. Ai, Dalva. Que neste Natal renove sua força.